Olá, sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. E hoje temos mais um encontro que é referente ao encontro de conhecimento. E o tema hoje é sobre comunicação não violenta. Hoje a gente está até com a Lívia Braga aqui comigo, e fiz um convite para a gente conversar um pouquinho sobre a comunicação não violenta. Então, a gente vai aproveitar o espaço que ela está tendo aí, porque ela está com alguns outros compromissos, pode ser que não demore muito com a gente aqui, mas aproveitar essa oportunidade que ela está aqui para a gente conversar um pouco. Então, antes de começar a conversar, hoje eu andei observando que é o Dia da Consciência Negra. E isso tem muito a ver com a comunicação não violenta também, porque dentro desse campo da consciência negra, né, a gente tem as lutas, né, as violências referentes à questão de cor, né? E hoje me veio muito o Martin Luther King, que fez um discurso nos anos 60 extremamente importante e bem dentro do contexto da comunicação não violenta, onde ele fala sobre a questão da liberdade, e ele até fala sobre do sonho, né? A ideia de um sonho. Eu espero um dia poder ver lá nos anos 60 as pessoas olharem os outros de forma igual, né? E é o que a gente às vezes fala, como o outro, não é nem questão de ter empatia, é questão de olhar o outro como o outro você. Né? Então, que as pessoas se olhem como pessoas iguais, com suas diferenças, porque cada um tem seu DNA, mas são semelhantes, vivendo dentro do mesmo espaço, porque estamos dentro de uma bolinha chamada Terra, todos ali dentro. E aí, dentro desse contexto, né, de falar sobre a consciência negra, é a primeira pergunta, não é uma pergunta, mas a primeira conversa com a Lívia aqui é um pouco sobre isso. Vamos começar. Eu puxei umas palavras aqui, que além de ser da consciência negra, puxei a palavra que o Martin Luther King falava sobre o sonho, né? Os sonhos possíveis. E aí a minha pergunta para a Lívia é sobre sonhos, Lívia. Como é que você vê a questão do sonho? No sentido geral, né? A questão de ter sonhos, de sonhar, como é que você visualiza isso? Boa noite. Então, o sonho, ele é o nosso pulsar, eu diria assim que é o nosso pulsar da vida, porque os sonhos, eles são necessários. Quando você deixa de sonhar, você deixa de viver. Então, é tão bom, por exemplo, você sonhar e você escrever o seu sonho, né, para você materializar. Você escrever é de caneta ou lápis, não no computador. A lápis ou caneta é aquilo que você quer que se materialize, como se já tivesse materializado. Às vezes, a gente, por conta dos acontecimentos da vida, das tristezas, do que vamos passando ao longo do caminho da nossa caminhada, muitas vezes a gente vai colocando isso por debaixo do tapete, né? É como se a pessoa deixa de sonhar, né? Quando ela deixa de sonhar, ela deixa de ter a alegria de viver. E faz parte da nossa vida. Sempre está sonhando, né? Sonhando com algo. E que a gente não perca a esperança desses sonhos, entendeu? Que eles vão se materializar. Só que a gente tem que ter a fé, acreditar. O que é a fé? Acreditar em algo é, que agora estando imaterial, mas que ele já está na nossa tela mental, aquilo já foi definido, já foi materializado. Lembrando que quando a gente faz essa materialização, é sempre pelo lado positivo. Se é um sonho, o meu sonho não vai prejudicar ninguém no meu entorno, se é uma coisa referente a mim, lembra assim que o sonho é seu, não é do outro, entendeu? É seu sonho. Lembra assim, sempre assim, esse sonho, ele vai prejudicar alguém, porque se ele for prejudicar alguém, então esse sonho não vai se materializar, entendeu? Então é tudo assim, sonho
e o lado positivo. Não sei se deu para entender, Sandro, o que eu falei. Sim, Ficou sim, claro. exatamente. E aí a gente tem dois pontos aí que a gente vê muitos jovens já não conseguindo sonhar tanto, né? E também vê, e aí me vem novamente a questão da frase, que é a frase histórica, que é I have a dream, eu tenho um sonho. E essa frase me vem muito o Marshall Rosenberg, que aí a gente puxa a comunicação não violenta, que também teve um sonho, né? Que era o sonho de ver as pessoas mais harmônicas, né? As pessoas podendo, apesar dos conflitos, elas poderem estarem juntas de forma harmônica, né? Poderem conviver a partir de uma coisa que ele chamou de comunicação, né? Da forma como se comunicar. Na comunicação é que vinham os conflitos. E aí, Lívia, a gente já está falando, já entramos agora na questão da comunicação não violenta. E aí eu te pergunto, assim, a gente passou, para quem não sabe, para quem está aqui no canal, a Lívia está com... Eu e Lívia, né, começamos o projeto de leitura comentada do livro Comunicação Não Violenta em abril de 2023. E hoje a gente já está em novembro, encerramos o conteúdo do livro, né? E aí agora a gente está nesse momento assim, esse bate-papo é até para saber um pouco da Lívia, desse período. Como é que você percebeu a comunicação não violenta? Ela mudou alguma coisa dentro de você? Com certeza, né? Os assuntos que foram abordados ao longo desses meses sempre são enriquecedores, né? Traz uma contribuição para as nossas vidas e a gente passa a refletir nas nossas atitudes, nas nossas ações. Só que é um caminhar, não é uma coisa que eu estou pronta e acabada, não. É um aprendizado contínuo, entendeu? Então, só vem a acrescentar. E cada vez mais que a gente pratica, né, a gente tenta colocar em prática, porque nem sempre a comunicação não sai do jeito que a gente gostaria que fosse, porque nós somos seres humanos e a gente todo o tempo a gente é testado, né? Quando a gente está nesse testar para passar para o nível, enquanto você não alcança aquele nível, você não vai para um outro nível. Então, e quando eu vejo assim, você falou da questão da harmonia, então a gente precisa ter esse olhar que tudo vem muito do mental, né? Do mental, o mental com o sentimento. Então a gente sabe que a palavra é força criadora. Então eu crio, seja ela verbal, pensamento, a gente sabe que o sentimento é 27 vezes mais rápido que o pensamento, então ele se materializa, entendeu? Então, então, assim, às vezes na comunicação, a gente tem que ver, às vezes, vou citar um exemplo, um relacionamento de casal. Aí a esposa fala: Nossa, mas eu não falei nada e ele está discutindo comigo. Embora ela não tenha falado verbalmente, mas ela vivia criticando mentalmente o marido. Ah, ele não faz nada do jeito que eu quero. Ele não lava a louça. Aí realmente, aí tu tá dando força. Se tu fica, ele não faz isso, ele não lava a louça, realmente tu tá dando mais força, ele não vai lavar a louça, porque tudo é vibração. A palavra é uma vibração, o pensamento é uma vibração, o sentimento é uma vibração, tá? E nós todos somos um, todos somos interligados, nós somos feitos da fonte criadora, que é Deus, que é nosso Pai maior, supremo ser de tudo que é, e a fonte, nós estamos na fonte, a fonte está na gente, essa essência divina. E todos nós somos irmãos espirituais. Quando a gente começar a ter esse olhar para o outro, que o outro também é meu irmão,
e que o que ele fala que nos desagrada, ele não está falando dele, ele está falando de mim. É do olhar. Ah, não. Aí você fala, poxa, mas fulano é chato, é isso e aquilo. Mas ele, quando a gente começa a mudar essa percepção que o outro não está falando dele, o outro é o nosso espelho, ele está falando de mim. Porque lá no fundinho a gente tem aquilo ali que precisa ser trabalhado na gente, aquela emoção, aquele sentimento que não conseguimos liberar, que está lá, porque nós somos sombras e luz, né? Só que a gente mostra para os outros só a nossa luz, mas a sombra está aqui, escondida, né? E quando o outro manifesta, tem aquela uma reação, é porque eu tenho que voltar para mim. Poxa, então é em mim. Porque se eu estou atraindo aquilo, eu estou na mesma frequência vibratória da pessoa. Ou seja, então eu não sou anjo se eu atrair aquela situação. Então, aí a gente volta para a gente e vai ressignificar aquilo. E quando a gente entender que não existe o outro, por exemplo, a gente está vivendo guerras, né? Quando a gente começar a olhar que, tipo assim, como é que eu ajudo o planeta? Quando eu mudo a minha frequência. Quando eu mudo a minha frequência, eu estou ajudando o planeta. E não é falando da guerra, dando mais energia para aquilo, porque não vai funcionar. Aí eu tô. Por que está tendo essa guerra? Porque são as formas de pensamento. Desculpa, eu vou ter que parar agora. Entendeu? Obrigada. Oi, gente, continuando. Então, vamos dar continuidade aqui. A Lívia precisou sair um pouquinho. Ela está, na verdade, no trabalho. Então, assim, a gente vai estar pegando ela, como eu disse a vocês, um pouquinho a cada minuto, né? Um pouquinho que der. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que a gente estava escutando da Lívia, né? Ela colocou a questão dos campos vibracionais, que hoje a gente já sabe que isso é bem real, a ciência já está mostrando, né? Então a gente já entende que temos um campo energético, que somos magnéticos e, e a gente vibra, né? E tem essa questão da vibração. Na questão das guerras, né, apesar da gente entender que a gente tem um pensamento, que a gente mudar o pensamento a gente ajuda, fato, a gente também vai ter que entender, que é o que o Marshall Rosenberg traz, que a questão, os conflitos existem exatamente porque as pessoas não dialogam, né? É importante, porque a gente também tem que pensar uma questão que a gente está numa experiência no planeta Terra, né? E mesmo que a gente tenha essa coisa muito do mental, de pensar nos campos vibracionais, naquilo tudo que a gente tem aí, que a gente pode mudar, que a gente tem essa conexão com o Criador, a gente compreende que a gente é uma coisa, mas existem outras pessoas que estão vibrando outras frequências, né? E a gente tem que conviver com essas outras frequências. E tendo que conviver com essas outras frequências, a gente vai precisar fazer um trabalho de mudança nessas pessoas. Mas eu achei interessante porque, por exemplo, o neto de Gandhi, quando a gente fala numa mudança, vamos pensar em modificar um pouco mais as pessoas para que elas tenham uma visão diferente do mundo, mas aí ele coloca, antes de eu pensar em mudança do outro, eu tenho que pensar em mudança em mim mesmo, né? É como quando ele diz aqui, a menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, nenhuma mudança jamais acontecerá, né? Então, a mudança também tem que acontecer na gente. E a gente, por ter vivido dentro de um ambiente onde era desde pequeno, que muitos, né, a maioria de nós, ou quase todos, né, passamos por situações onde, primeiro, não pode isso, não pode aquilo, as regras são assim, a sociedade funciona assado, né? E isso o Marshall coloca como comunicação alienante. É o processo de que uma comunicação é comunicação, sim, mas ela é criada dentro de algumas regras, né? Então, quando eu puxo, por exemplo, voltando à consciência negra, que foi o ponto que eu comecei lá na frente,
mesmo sendo o Dia de Consciência Negra, a gente ainda vivencia, né, algumas comunicações bloqueadoras nesse sentido. Bloqueadoras no sentido de que tem pessoas que, pela questão de classes sociais, de questão de cor, né, que não faz nenhum sentido, mas para alguns acham que faz sentido, a gente ainda vê algumas questões de pessoas que não gostam de sentar junto de determinadas pessoas, pessoas que olham de forma, né? Não olham com amor nem com empatia, olham de forma até agressiva para determinadas pessoas, que a gente até vê situações onde diz, tipo, uma pessoa que é simples, que tem um trabalho que é mais doméstico, quando ela entra ou tem uma situação financeira menor do que outras pessoas, e ela também tem vem da raça negra, então quando ela está no ambiente onde está a tal branquitude, que hoje se fala muito, né? Ela vai passar por situações de comunicação bloqueadora, né? E aí o sonho, né, que o Martin Luther King pensou, né, e sonhou de que todo mundo se visse como iguais, ainda é desafiador. E torna-se Sandra, desafiador pela questão de uma comunicação bloqueadora, que é o que Marshall coloca. A gente vive ainda numa comunicação bloqueadora, né? Então, eu até vou localizar aqui uma página que ele fala sobre isso, que eu acho interessante, e é sempre bom a gente retornar à questão do conteúdo, né? E aí ele coloca, deixa eu localizar aqui, que eu acho legal quando a gente fala sobre a questão da comunicação bloqueadora. Deixa eu ver se eu localizo. Eu acho que entra na ô parte Sandra, do... Oi, deixa eu só falar uma coisinha. Lá, diga. quando você fala do sonho, né? Naquele tempo, eles viviam, é, entre eles mesmos, eles se fecharam em uma concha, né? E daí o Martin, ele fez isso para plantar aquela sementinha que cada um era capaz de sonhar. Se quando você sonha, você também pode realizar, né? Foi mais ou menos assim que ele fez, né? Isso. Mas como as pessoas eram muito, elas se fecharam, né? Que eles viviam no lugarzinho deles, né? Ali. E Na verdade, é porque tem toda uma história, né, Lu? sim, sim. Tem toda Mas uma eu questão falo assim, histórica, porque teve a escravidão, eles foram uhum, libertados, mas mesmo libertados, né, se não foi sentiam dado a ele recursos financeiros para que ele sobrevivesse. Então, ficou muito difícil sobreviver sem nada. E a isso. única fonte de renda era trabalhar para pessoas que estavam em status sociais maiores, né? Daí quando chega uma pessoa da mesma cor, vamos colocar cor, né? Ali e fala, não, fala de sonhos, foi muito difícil a interpretação, porque eles já estavam dentro de uma concha. Eles só sabiam viver ali. Aí é a mesma história da caverna lá atrás, né? Sim, mas você está falando a concha relacionada com O Martin o pessoal Luther de cor? King, quando o Martin Luther King ele veio, né, com aqueles discursos, com aquela luta dele, foi para plantar no coração das pessoas que elas eram capazes, Sim, não porque foi? elas foram bloqueadas dentro Sim. de uma Só que comunicação bloqueada. daí era muito difícil porque elas estavam dentro de uma conchinha ali. É o que Mas não acontece com a foi maioria. questão, Lu, sabe o que é? Não foi uma questão, a conchinha se formou porque era Sim, a única eu forma de não tenho. sobrevivência, Sim, eu entendo tudo entende? isso, eu Não entendo. é porque eles eram alienados, é porque Não, eles não, não não, tinham não. Era uma saída, condição de vida, né? condição de vida. Condição de vida. Mas eu falo assim, naquela época foi muito difícil aquela luta, né? Foi uma luta muito Sim, difícil, porque como é que ele ia colocar uma luzinha ali? Mas mesmo assim, ele lutou. exato, Ele lutou. lutou. Então, ali naquele tempo, em toda aquela dificuldade que eles estavam passando,
despertou um, dois, três, mas foi despertando. Então, se lá, com todas as dificuldades, foi possível, em outra época aconteceu outro, e foi despertando, e estamos despertando. Hoje, a gente está Sim, vendo, né? É, tá colocando assim como muito bonito, ele é muita homenagem, e tudo, mas a gente tem que também colocar o lado muito, assim, essas pessoas que lutaram, elas são pessoas muito importantes, que nem hoje a gente está vivendo desde abril, né, o CNV, que é o mesmo que o Martin fez lá atrás, só que foi num tempo muito difícil, não tinha como ele falar assim, pra uma pessoa que não tinha nada, não tinha o que comer, não tinha de onde tirar, não tinha, ela não via nada ali. Como é que ele ia chegar nela e falar assim, não, vamos sonhar? Você imagina assim, quantas revoltas. Se eu chego em você, você não tem, você só vê o fundo do poço. Aí sim, você trabalha com uma sim. pessoa que te humilha ali. Aí Ele eu chego. conseguiu levar para uma praça mais de 100 mil pessoas Então, é, é isso que eu falo. dentro do. Né, a grande história dele é que ele conseguiu juntar um grupo imenso de pessoas e falar para todas elas: sonhe, porque é possível, né? E aí a gente É entra a questão isso. mesmo da questão vibracional, né? Aí já pode puxar, porque a ele a questão vibracional também diz isso. Aquilo que você pode, você realiza, né? Por outro campo, Cristo também disse isso, né? Creia que as coisas, você tem o poder, né? De emanar e de conseguir as coisas. Então, ele traz essa luz. E aí, acho que três grandes nomes, que é ele, que é o Gandhi, eu chamo até o Rosenberg, o Marshall Rosenberg, são três grandes luzes que vêm, porque o Marshall Rosenberg, apesar de falecido, não está aqui mais presente, mas o material dele é muito novo, é muito do agora, né? De uma necessidade presente. Então, assim, são luzes. E isso é Esse, muito. esse, esse discurso foi considerado um dos discursos mais lindos da humanidade. Então, assim, é uma grande luz, é um ponto de luz, né? É isso que eu fico, é nesse ponto que eu queria chegar. Se ali, em toda aquela dificuldade, que eles não viam caminho. Aí chega uma pessoa ali, porque ele estava ele sentia que era possível. Então, aquela força, aquela fé, aquela coragem, aquela energia dele contaminou muitas pessoas, né? E, Exatamente. A palavra e, é essa, aquela energia. Exatamente. né? Aí vem o Gandhi, né? Daí agora vem o Marshall, que já numa outra época, os exemplos dele, é, vem uma coisa assim mais atual para a gente, né? Que engloba várias classes ali. Então, é possível, basta a gente acreditar em nós mesmos, né? Olha aí, quantos meses a gente está aqui, quantas transformações nas nossas vidas. É um Exatamente. pontinho, cada dia é um pontinho de luz. Cada pessoa que assiste um vídeo seu, ela está sendo iluminada, alguma coisa toca nela. É muito importante isso que você e a Lívia, essa decisão de vocês de colocarem em prática, né, essa leitura, que não é fácil, vocês têm que estudar, entender, e coloca a gente para pensar. É muito bonito isso, é muito transformador, né? Eu repasso, teve pessoas que já assistiu, já falou muita coisa, fala muito bem. Eu vejo a minha visão é outra. Né, a gente vai se transformando, são pontinhos de luz. Nós estamos aqui para iluminar caminhos, né? Exatamente. É Eu muito acho importante muito, isso. estou muito agradecida assim, a você, a Lívia, por essa iniciativa, porque está iluminando muitas pessoas,
Muito, é Exato. muito Acho que a importante. Lívia está por aqui já. Lívia, não sei se ela saiu. Lívia, quer Oi, falar alguma coisa? tô Aproveitar que aqui. está aqui. Eu peguei, desculpa, gente, eu tive que sair, voltando aqui, porque eu ouvi um pouco da conversa. Aí eu vi que vocês estavam falando dos avatares, né? Como Gandhi, que foi um grande avatar, Marshall Rosenberg, cada um no seu tempo, na sua época, com a linguagem atual, de acordo com a época, né? Jesus Cristo, um dos maiores avatares, né? Então, Buda, todos foram grandes avatares. Então, porque assim, eu penso assim, na minha visão, que eram seres que tinham uma espiritualidade acima, que vieram, né, para o planeta Terra com essa missão de trazer essa mensagem, de partilhar essa mensagem e de contaminar de uma forma positiva as pessoas ao seu redor. Aí eu lembrei da passagem de Jesus Cristo falar assim: conhecereis a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Que Jesus Cristo, quando veio, né? A gente sabe que Jesus Cristo foi um pleiadiano do futuro, né? Que veio para o planeta Terra, e ele era avante do tempo, né? O exemplo dele de amorosidade, de não julgamento. Então, ele veio com essa missão. Então, ele falava assim, que todos nós somos deuses. Qual Deus quer dizer? Que todos nós somos filhos de Deus, assim como ele é filho de Deus, né? Só que ele é o filho de Deus, uma consciência espiritual, com uma energia assim magnética e assim muito superior, não é? Mas o que ele quis dizer que a gente pode, que tudo, o poder está dentro da gente, nós podemos realizar tudo aquilo quando a gente sai do medo, né? Do medo, porque foi imposto a cultura do medo, né? Isso foi imposto para a gente, porque só se domina uma sociedade através do medo, que é uma frequência baixa, entendeu? Então, porque se eu estou com medo, eu não vou me manifestar, eu não vou contra aquilo que está sendo pregado, né, como verdade, que na verdade não é uma verdade, é uma mentira que estão contando para a gente já há muito tempo, que é a chamada Matrix. Mas só que eu vi também uma frase que eu achei interessante do Hélio Couto, ele falando assim: a gente vive numa Matrix, mas para a gente evoluir espiritualmente, a gente não tem como sair dessa Matrix, porque essa Matrix é que vai ajudar a gente a evoluir espiritualmente. Tipo assim, como é que eu vou evoluir espiritualmente se eu ficar, não, eu vou lá para o alto da montanha, vou me isolar de todo mundo e vou viver só de oração. Mas isso não é evolução, porque como é que eu evoluo? Quando eu estou interagindo com as pessoas, né? Aí é a prova do dia a dia, porque é isso que tá. Eu estou interagindo com aquela pessoa lá. Aí tem os conflitos. Os conflitos sempre vão existir. Sempre vão existir os conflitos. Mas como é que você se porta em relação àquele conflito? Então, como é que tu evolui? A partir do momento o que o outro manifesta, que tu não se importar mais com o que o outro faz, que não te abalar emocionalmente nem mentalmente, aí sim, aí você realmente, poxa, aí eu estou evoluindo. Então, a evolução é assim, não é eu me comparar com o outro, porque a gente está nessa escola da vida que é o planeta Terra, e existe várias escalas de evolução espiritual. A Sandra está na evolução dela, eu estou na minha, tá? Cada um daqui está na sua evolução, no seu tempo. Então, não quer dizer que eu estou no mesmo processo de evolução da Sandra e dela, não. A gente está no nosso tempo e está tudo bem. Só que a gente a gente mesmo olha para a gente, poxa, isso aqui eu já melhorei nisso aqui, sem comparar. Porque quando a gente se compara com o outro, a gente se desvaloriza e se autodestrói, entendeu? Então, assim, não se compare com ninguém, só com você mesmo. E, tipo assim,
Eu todo dia falo, eu vou ser a minha melhor versão hoje. E é isso. Obrigada. Oi, Lu, deixa eu ver aqui, porque o meu cachorro estava latindo. Então, gente, é bem isso, né? Para quem não conhece o Hélio Couto, né, tem um conteúdo incrível na internet, vocês podem pesquisar, fala muito sobre ressonância, e inclusive sobre essa questão da evolução, ele traz com muita clareza, né, o processo evolutivo do comecinho, né, do que nós já fomos e do que chegamos hoje a ser. E existe uma coisa que é o universo está sempre em evolução. Então, assim, a tendência sempre é que a gente evolua mesmo. E o que a gente começou a chamar de Matrix, né? Porque a gente são coisas, mas são coisas do homem, né? O homem que começou a puxar essa questão da Matrix. Mas a Matrix é a comunicação bloqueadora, que o Marshall Rosenberg fala aqui, né? A gente entra na Matrix quando a gente começa a acreditar em coisas que as pessoas começaram a nos colocar como verdade, né? Então aí a gente é a caverna do Platão, que Platão lá atrás também já colocava como que existia, que as pessoas ficavam olhando para a parede, vendo sombras e achando que o mundo era só aquilo. O cachorro está aqui, está aqui. E aí é o que? A nossa mente, né? Essa mente reptiliana que ela é uma mente antiga e ela facilmente ela é manipulável. Tem uma coisa também que eu estou fazendo os conteúdos sobre os provérbios de Salomão, e também ele traz um pouco essa leitura, né, de que temos algumas formas de ser, por exemplo, a gente vai ter pessoas que têm um pouco mais que são mais, que ele chama do sábio, né? Tem aquelas pessoas que são mais prudentes, são pessoas que são mais prudentes porque elas observam mais, elas não é a primeira coisa que se fala que ela vai, não, ela quer pesquisar mais, ela quer entender mais, que ela quer ter a opinião dela. Mas a gente vai encontrar pessoas que o rei Salomão falava como os tolos, e essas são aquelas pessoas que aquilo que é dito, para elas é a verdade absoluta, né? Então, a Matrix, ela se forma quando você não tem um entendimento de algo e começa a achar que aquilo é a única verdade que existe, né? E a gente já passou por N processos desse sentido, como, por exemplo, até do universo, né? De imaginar que o universo era alguma coisa e hoje a gente entende que a gente tem um pontinho no universo extenso, né? Hoje a gente já tem um robô que está explorando esse universo e mostrando a gente que tem outras galáxias que não somos só nós, e trazendo exatamente essa coisa, a verdade, que para a gente só existia a gente, lá atrás a gente só acreditava que só existia a gente. Então, a ciência vem também no processo evolutivo, né, ele está mostrando que existe um universo extenso, se existe N como é que chama? Galáxias, né? Então, que essas galáxias são habitadas por N estrelas e N planetas. Então, assim, como só existiria só a gente, né? Então, tudo isso é uma abertura de consciência, né? Desse cérebro, por ser um cérebro antigo, a gente ficou muito bitolado, muito fechadinho, e isso é o que a gente vai chamar de Matrix, realmente, né? Está bloqueado numa forma de entendimento de mundo. Quando a gente começa a também entrar nessa expansão, né, de crescer e tentar entender mais, a gente começa a usar um outro pedaço do nosso cérebro, que é um pedaço que é pouco explorado, né, que é que ele foi desenvolvido à medida que fomos evoluindo mais, que é o neocórtex. Então, é o novo pedaço do cérebro que está lá aberto para sair da matrix que nós mesmos criamos, né? Cada mente ela está dentro, ela cria o próprio aprisionamento, né? Cada ser cria seu próprio aprisionamento. E é isso. E parece que as coisas estão desconectadas quando a gente fala de universo, quando a gente fala de ressonância, quando a gente fala de energia, quando a gente fala de vibração, aí está conectado com comunicação não violenta? Sim, está.
Porque quando o Marshall Rosenberg ele puxa sobre comunicação bloqueadora, ele está falando exatamente sobre tudo isso. Porque ele está falando de uma mente que se deixa se condicionar por aquilo que ela ouviu na TV. Ele puxa muita questão da TV, ele puxa muita questão de filmes, né? De que você às vezes se bloqueia. Ele fala sobre exatamente as situações de família e de igreja, de tudo isso que foi fechando a mente das pessoas para dizer só existe uma verdade. E aí a gente, quando abre a mente e diz eu quero explorar mais verdades, aí a gente vai crescendo. Hoje vi uma coisa muito incrível, né? Que era aquela coisa. As pessoas achavam que as folhas eram simplesmente, sei lá, só uma coisa ali que ficava decorando. E existe uma publicação, que hoje eu descobri que tem essa publicação, chamada sobre a evolução das plantas. E aí fala também exatamente sobre isso, sobre o sentir delas, né? Sobre os chakras, que inclusive as plantas é diferente do nosso, sim, mas ela também tem os processos de chakras. Então, assim, olha que universo lindo, né? Cheio de riqueza e de possibilidades. E que um dia chegaram e disseram para a gente, não, a árvore está ali só por estar. Ela não é nada. E, na verdade, ela é um pedaço da gente também, né? Então, esse se redescobrir, eu acho que dentro desse processo evolutivo tem sido muito lindo esse processo de se redescobrir. E buscar nesses avatares, né, que já estiveram aqui, entender que eles já diziam essas coisas e que a gente não percebia, isso também é maravilhoso, porque a gente se engrandece, porque vai escutar aquilo já em outra linha de tempo e vai entender que, poxa, o que ele estava falando é o que eu estou vendo hoje, é o que eu estou vivenciando hoje, é o que faz sentido para mim hoje. Então, isso significa que aquele lá atrás poderia ser eu estava ali também. E, de repente, eu fui crescendo evolutivamente, né, incorporando talvez outros avatares para poder ter entendimento disso, para poder ter mais crescimento. É isso. Lívia, quer comentar alguma coisa em relação a isso? Não, não, Sandra. Pode prosseguir. Muito bom seu comentário. Tá bom. Só para a gente puxar, para a gente não demorar muito também, vamos puxar um pouquinho a questão do que o Marshall também fala, né, hoje sobre quando ele fala a gente tem que mudar para poder mudar o mundo, ele está falando sobre a questão de autoempatia, empatia com nós mesmos, né? Isso é um tema que ele traz também como muito importante. E sobre a empatia com o outro. Nessas leituras, durante esse período todo, Lívia, você percebe que mudou a forma como olha as pessoas? Ou você já trabalhava, já era isso, assim, essa questão de para mim, eu me enriqueci muito, eu uso muito o termo enriquecer a vida e me senti muito enriquecida, porque eu acho que eu pratiquei muito mais a questão que eu tinha um pouco de simpatia com tudo, né? Com cachorro, com pessoas, com tudo mais. Mas eu acho que eu também tive uma mudança comportamental, desse olhar mais empático com relação talvez a tudo, que antes talvez eu não tivesse a tudo. E aí, como é que você se vê também nesse processo? Não, esse processo, o estudar, né, traz esclarecimento para a gente, né, traz clareza. E a gente passa a sempre ter esse olhar para o outro, né? Porque quando a gente olha o olhar do outro, a gente não sabe a história de vida do outro, o que a pessoa está passando, né? É como se a gente tivesse a nossa sensibilidade aumentasse em relação ao outro, né? Desse olhar, porque cada pessoa está dentro do seu processo, entendeu? Não dá para você, mas olha o que fulano fez, mas é porque ele não teve a oportunidade que você está tendo, né?
Então, a gente tem que olhar mais por esse lado ali. É um exercício que a gente vai fazendo, mas a gente, às vezes, a gente erra, porque às vezes a gente cai no julgamento, né? E quando a gente julga o outro, a gente está julgando a nós mesmos, né? Não tem jeito. Mas a gente, às vezes a gente julga mesmo, então a gente julga nossos pais, né? Julga as pessoas que se relacionam com a gente. Então a gente, eu apontar sabe aquele apontar o dedo? Você está apontando o dedo para o outro e tem cinco apontando, se tem cinco, tem um dedo apontando para o outro e os outros estão apontando para você. Então é isso que acontece. Mas é um exercício que nós temos que fazer conosco mesmo, diário. É isso. Obrigada. Foi. Isso é verdade, né? Eu passei por um processo agora, há pouco, de um parente meu, fazia 6 anos que eu não me encontrava com esse parente, e ele é vamos dizer, de uma geração bem antiga, já está com uma idade bem avançada, e eu sonhei muito com esse encontro, né? Tipo assim, sonhei muito com o encontro, porque era uma pessoa de uma geração muito antiga, ele queria me trazer muitas histórias lá que eu não conheci, né? Já que eu também trabalho com constelação familiar, então esse encontro para mim vamos dizer, o meu sentimento em relação a esse encontro era de entusiasmo, né? Era para mim ia ser um grande encontro, né? Desse relacionamento, desse encontro com essa pessoa que é um parente. E houve um encontro, e aí é aquela coisa, às vezes a gente faz toda uma imagem, né? De como será esse encontro, né? De que vai ser lindo, que vai ser transformador, mas o encontro, só que às vezes muda, porque aí o encontro, aquilo que eu esperava, né? Aquele sonho que eu tinha, a visualização que eu tinha, ela quebra na hora que tem o encontro, porque a pessoa vem com é uma pessoa bem antiga, né? E que ela traz os valores antigos dela, né? E aqueles valores, eles chocam um pouco com os meus valores atuais. Mas aí é que está, é ver como a comunicação não violenta é incrível, né? Porque é nesse momento que você se pega com a comunicação não violenta, né? E vai treinar em você. Então, eu achei que foi um exercício que veio para mim exatamente esse treino, né? Porque a idade é muito avançada, eu imaginava que a relação seria bem, bem tranquila, mas não foi tanto. Veio alguns conflitos, né? Os conflitos exatamente da questão da idade, e aí eu tive que trabalhar isso tanto em mim, né, quanto nele também, fazer com que ele tivesse algumas mudanças comportamentais, que ele começasse a ver o mundo de forma diferente, porque foi interessante, porque ele estava dentro daquele mundo de 3 séculos atrás, né? Então, e quando a gente está falando inclusive agora, sobre o sonho, né? De mudanças de comportamento, e a gente encontra uma pessoa assim que ainda está naquele momento, como se aquilo tudo. E a gente vê muitos idosos dizem: eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo, esses jovens são muito assim, né? Então é bem antiquado, né? E eu não conseguia visualizar que ele estava ainda nesse processo, e só consegui ver isso quando eu estava com essa pessoa do meu lado, esse meu parente. Mas foi muito legal, porque é aí que está, gente. A gente é nesse momento que a prática da comunicação não violenta ela é muito incrível, porque você começa a fazer todas essas observações. Por que eu estou sentindo isso quando eu pensei que ia sentir diferente, né? E algumas coisas me chocavam, porque a linguagem dele é antiquada, de não aceitar determinadas coisas, aquilo me chocava. Mas aí eu também trabalhava aquilo, e aí na minha mente vinha a questão empática mesmo de dizer, ele ainda está naquele processo, ele tem uma visão do mundo que é diferente do meu mundo, né? Então é essa coisa que a gente começa a trabalhar, sabe, gente? Então, estou dando esse meu depoimento porque ele serve para todo mundo, que às vezes a convivência do jovem com o idoso é complicada, mas aí é que está, a gente tem que olhar para aquela outra pessoa e dizer os valores dela são diferentes porque ela está
ela viveu num mundo diferente, né? E é muito mais difícil para ela fazer mudanças do que para mim, que tenho mais flexibilidade de olhar com mais empatia e aceitar que aquela pessoa tem aquelas características porque está dentro do padrão que ela viveu a vida toda, né? Então, isso são coisas que a gente começa, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender que para que a comunicação funcione bem dentro de duas realidades diferentes, de vidas, de formas de pensar e de valores, né, e de sentimentos, a gente precisa, alguém tem que ceder, né, alguém tem que olhar o outro de forma diferente, e isso tem que ser aquele que está mais numa dinâmica mais flexível, né? Então, e é isso que a gente quebra os conflitos. Então, eu trago esse exemplo porque, para mim, ele foi uma prática. Eu, depois de muito tempo falando de comunicação não violenta, fui vivenciar uma prática, que na minha cabeça eu não iria vivenciar, que seria uma delícia estar com uma pessoa bem idosa assim do meu lado. Mas houve alguns conflitos que eram conflitos de formas de pensar, né? E aí, nisso, mas isso é legal porque a gente começa, como a gente pode ser mais flexível, porque a gente está no conteúdo e tem como trabalhar isso na gente, é uma forma da gente também trabalhar e compreender que as pessoas têm suas formas de ser. E, para mim, foi um exercício muito interessante, sabe? Muito interessante. Eu acredito que, de alguma forma, esse meu parente já viajou, ele veio passar uns dias comigo, e, de alguma forma, eu sei que ele levou uma porçãozinha da minha forma de pensar também, né? Então, isso é que é o enriquecer, porque talvez ele também se chocou, né, que encontrando uma realidade diferente, e que também talvez ele tivesse uma imagem diferente do que ele ia encontrar, né? E aí a gente talvez no final desse processo todos os dois evoluíram de alguma forma. Isso eu acho que é legal. Lívia, tu tem algum exemplo assim de alguma situação que você viveu e que a comunicação não violenta fez diferença no processo ou não? Não, porque antigamente, às vezes eu ainda peco muito nessa questão. Eu lembro de uma situação e que se fosse em outra época, se eu não tivesse estudado o livro, eu ia começar falando da pessoa, você fez isso, você fez aquilo, tal, tal, tal. Ao invés de eu fazer isso, aí eu pensei, aí eu vou escrever essa mensagem assim. Não é apontando. Aí eu comecei a falar de mim, dos meus sentimentos. Ó, eu me senti assim, assim. Aí foi falando, aí eu fui pegando, sabe aquela tabela dos livros, aquela tabela que tem vários sentimentos? Aí eu fui pegando. Aí eu olhava o livro e olhava, esse aqui, foi esse sentimento. Aí eu coloquei, enquadrei todos os sentimentos que era como eu estava me sentindo e mandei para a pessoa. E a comunicação fluiu. Só que se fosse hoje de outra maneira, eu não tinha falado desse jeito. Então eu falei, caramba, não é que funciona mesmo? Entendeu? Aí eu vi quando na prática que realmente funciona quando você começa a mudar a maneira como você comunica com os outros, né? Os conflitos são harmonizados, né? Porque às vezes a desarmonia está aqui na nossa mente, com os nossos julgamentos, que a gente está sempre julgando o outro, né? Então, quando a gente começa a olhar esse olhar, mas não é o outro, sou eu. Aí começa a olhar, trazer sempre para a gente. Aí a gente começa a se libertar e a gente vai limpando, sabe? A nossa mente daquilo, fazendo uma purificação mesmo, eu digo até uma purificação da nossa mente, né? Trazendo do inconsciente para o consciente. Aí eu vou limpando, aí já que eu já limpei. Vamos para a próxima etapa. Tá, esse aqui eu já consegui, vou para a próxima. Então, são degraus, porque assim, na vida, tudo. Não adianta você estar nesse degrau aqui, estou no primeiro degrau, aí eu quero ir lá para o 10º. Se você for por 10º, tu vai cair. Então, tu tem que ir de degrau em degrau. Aí tu vai se fortalecendo. Quando tu quer ir do primeiro para o 10º, tu não aguenta.
Aí tu cai de novo. Aí tu cai até mais baixo do que o primeiro degrau. Então, assim, você vai ganhando força e vai criando habilidade e vai calçando, vai subindo degrau por degrau. Aí sabe o que eu lembrei também, quando você falou desse parente seu? Que a gente sabe que a gente tem o 50% da nossa vida, a gente tem influência do nosso sistema familiar, tanto as vibrações positivas quanto negativas. Nós somos influenciados por esse sistema. Mesmo aquele antepassado nosso que já morreu, mas a gente continua recebendo a influência dele. E 25% a gente sofre a influência de nossas vidas passadas, que também estão vibrando, certo? Tanto as positivas quanto negativas. E 25% é o nosso livre-arbítrio, aquilo que eu faço. Tipo assim, a gente recebe, tá? As influências positivas, aí é o livre-arbítrio, né? Porque Deus é tão de sabedoria infinita, né? Que ele deu para cada um de nós o livre-arbítrio. Porque senão nós seríamos robôs, né? Seríamos robôs, entendeu? Então ele não, vou colocar o livre-arbítrio. Olha, você fez. Ah, aí fala assim, não, mas Deus me castigou, mas Deus não castiga, porque Deus é amor, Deus é alegria, Deus é sabedoria divina. Então, e ele ama a todos por igual, seja aquele que está fazendo coisa errada ou aquele que está fazendo coisa certa. Ele ama todo mundo. Só que a gente, com as nossas atitudes, sabe a lei universal, lei da causa e do efeito? Tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Às vezes, tu pode até não colher agora, mas tu vai colher lá na frente. A colheita é certa. O que é certo nessa vida é a colheita, gente. Não tem como fugir dessa. Entendeu? Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Então, essa coisa desse meu parente, ele me traz um pouco isso, né? Porque a gente, inclusive, às vezes a gente diz, algumas coisas que a gente repete hoje é dos ancestrais, né? Mas muitas vezes a gente tem pessoas bem antigas ainda no planeta, né? Com a gente aqui, graças a Deus, mas elas ainda têm esses... e às vezes a gente até pensa, não, é o momento de eu vou estar com ela e vou poder, de repente, modificar, mas nem sempre é possível, gente. Então, mas tanto que a constelação familiar ela fala, né? Agradece aquilo, entende que vivenciou aquilo e faz parte daquela história daquela pessoa, né? Da seu familiar, mas que você hoje vive um outro momento e precisa viver esse outro momento, né? Então, e aí você segue, você se liberta daquilo para seguir uma outra história para a sua vida, né? Agradecendo a toda aquela ancestralidade, porque é um tempo completamente diferente, né? Então, até quando a Luz Anira colocou, né, que naquele tempo que eu tinha falado sobre a história da escravidão e tudo mais, era um outro tempo, né? Era um outro momento, as pessoas tinham outros pensamentos, e era tudo muito mais complicado, porque elas eram mais fechadinhas. E hoje a gente tem essa possibilidade de uma expansão, assim como o universo está se expandindo, a gente também está se expandindo, né? E o fato da gente estar se expandindo, a gente está tendo a oportunidade de rever conceitos que a gente implantou ou foi implantado na gente, né? De regras e conceitos que eles não fazem sentido mais nos tempos atuais, né? Então, de muita coisa que a gente... E muitas vezes a gente ainda vem com juízos morais, juízos, né? E julgamentos, mas tem que abrir a visão e dizer: isso tem algum ensinamento para mim, né? Isso significa que eu tenho que ter mais abertura e entender que as coisas realmente são diferentes. A questão do julgamento, ela ainda é uma coisa muito séria. A gente vê hoje na internet um campo inteiro de juízes, né, condenando fatos e histórias por trechinhos, que foi o que o Luzanira falou um dia desse, sobre 5 minutos ou 15 segundos de vídeo, e as pessoas
fazem o julgamento sem entender todo o histórico de vida do que está por trás daquela história, né? E isso também é uma coisa muito séria. Isso é muito sério, que a gente tem visto bastante. Não se vai a fundo sobre todo o histórico daquilo, mas não. Puf, já condena, né? Então, já condena, já cancela, cancela-se pessoas, né? Então, é muito sério, né? Muito sério isso. Hoje eu estava vendo a questão de uma cantora, né? Americana, não sei se é americana, a Taylor, não sei o que, eu realmente estou por fora, gente, não estou muito dentro do que está aí passando, não. E, e eu vi que uma jovem tinha falecido porque, né, morreu no calor do Rio de Janeiro, porque foi para o show, né, e estavam, de alguma forma, condenando a cantora pelo fato e culpando ela pela morte da jovem, né? Que ela não tinha, que a família não tinha como pagar e que ela não se negou, ela não se pronunciou. Mas aí as pessoas não param para pensar: será que essa cantora chegou a ela essa informação? Ser uma pessoa que não é do país? Eu não sei muito bem, gente, estou meio por fora da história, mas me veio esse pensamento, né? Antes de julgar, não poderia, as pessoas não param para dizer: talvez ela ainda não esteja sabendo o que aconteceu, e quando souber o que aconteceu, ela possa contribuir e ajudar. Mas o julgamento vem logo assim, né? Não, quem vai mais pro show, porque ela é isso, ela foi má, ela não sei o que, ela não olhou, a pobre da moça morreu e ela não está nem aí. Então, assim, como não está nem aí, gente? Né? Faltou, quer dizer, calma, né? Aquela coisa, ninguém. É um julgamento de um trechinho que você viu na internet, mas talvez essa pessoa ela não esteja nem sabendo o que aconteceu, porque são milhões de pessoas, 100 mil pessoas que estão naquele local, né? Como é que essa pessoa vai saber que isso está acontecendo? Então, assim, aí vem vamos dizer, um refletor, e reflete aquilo, né? Que foi que a moça morreu no calor, reflete aquilo, e aquilo se expande e as pessoas só conseguem ver um lado. E não procuram entender que pode ser que até a comunicação não chegou ali ainda. Então, isso é um grande perigo, né? De como as coisas estão se processando nesse campo do mundo virtual. E aí, não sei se você quer falar alguma coisa em relação a isso, não em relação ao caso, mas sobre essa coisa mesmo desse espaço onde as pessoas estão julgando o tempo inteiro, sem avaliar, sem observar melhor o que é o enredo da história, né? Não sei se você vê também assim, Lívia, o que é que você acha? Até porque, por exemplo, ela é cheia de assessores, né? Às vezes a informação, igual você fala, às vezes a informação nem chegou a ela, entendeu? Porque tem muita gente por trás ali, tem muitos interesses por trás, não é? Então, eu acredito, assim, que ela nem ficou sabendo, né? Eu acredito disso, quando ocorreu o caso, né? Infelizmente, é doloroso realmente para a família, entendeu? A gente também se coloca também no lugar da família. Eu também não acompanho, mas eu vi assim, estava passando no Instagram e vi, porque como eu não assisto jornal, para não me contaminar com as notícias, né? Então eu evito esse tipo de assuntos. Mas realmente, assim, tudo que acontece, né? A pessoa pega aquilo ali, o negativo, né? Aí vem bombardeando, né? É muita informação. Aí cada um vai dando a opinião. É bem delicado isso da comunicação, né? O olhar de quem tá de fora, né? Cada um vai emitir a sua opinião. Então, assim, Porque enfim, aí entra no que o Márcio chama de comunicação bloqueadora, né? Na hora que você... Existe uma rede, né? Que é uma rede que está anunciando e mostrando, dando holofote a um determinado assunto, e aquilo é editado, né? De alguma forma editado, de forma que há uma manipulação, porque você está vendo algo que foi produzido,
né, de alguma forma não deixa de ser produzido, porque todas as matérias elas são filmadas, recebidas, passam por um processo que é chamado de equipagem, que você vai escolher quais são as imagens que vai para a TV ou para a rede social, seja lá o que for. E essas imagens, normalmente, a tendência é levar imagens mais chocantes, né? Porque eles acham, se imagina que coisas mais chocantes vai fazer com que as pessoas interajam mais. E interagindo mais, a audiência cresce. Então, tem toda uma lógica, bem lógica por trás. E só que isso significa que pessoas estão vendo coisas que nem sempre é a verdade, né? E elas começam a emitir opiniões de coisas que elas não têm certeza. E quando você começa a emitir opinião sobre algo que você não tem muita certeza, você passa a julgar, né? Entra no processo de julgamento. E aí a gente começa a entrar no círculo de julgamento, né? E é isso que o Marshall, dentro do que ele fala da comunicação, onde existe uma coisa chamada da comunicação, ela termina sendo da compaixão, ela é bloqueada, né? Ela é bloqueada porque a imagem que passa não permite que você... Quer dizer, não é que não permite, porque se você estiver dentro de um alinhamento, né? Dentro de um alinhamento até da CNV, você vai começar a ver isso diferente. Peraí, calma, calma, vamos analisar isso com calma, né? E nunca fazer a coisa assim bom, de usar a mente reptiliana para julgar. E aí você vai dizer, peraí, isso tem que ser visto com mais calma, né? Eu não posso emitir opinião se eu não tenho certeza. Só que as pessoas não fazem mais isso, né? E esse é o grande perigo da humanidade, é essa forma de não parar para pensar, né? Esse é o grande perigo. E é bem isso, né? Então, é esse o trabalho que a gente chama que é um trabalho que do Marshall Rosenberg, que é muito bonito, né? De que fazer com que as pessoas avaliem antes de tomar uma decisão, observe antes de jogar uns sentimentos, né? E aí tem aquela coisa, se eu estou falando de frequência, eu estou na frequência de alegria, de repente, quando eu vejo uma imagem que jogam para mim na TV ou na rede social, a minha frequência pode ir lá para baixo, não é isso? E eu vou no automático, porque eu não me dou o tempo de pensar, peraí, eu estou aqui, não quero descer agora não, né? Então, eu preciso avaliar isso com calma, eu vou desligar, não quero nem ver agora, para não mexer nesse meu sentimento, né? E aí, o que a gente vai chamar de comunicação bloqueadora é que você desce. E aí, quando a humanidade, né, a maioria das pessoas desce, a frequência do planeta como um todo, ela se desestabiliza, né? Porque todo mundo é como se todos estão ligados pelo mesmo fio. E aí a gente termina em outra coisa, daqui a pouco você está dizendo, nossa, não estou muito bem hoje, né? E é porque outras coisas estão acontecendo em volta que aquele fio, um fio invisível, ele está conectando tudo, inclusive o planeta, né? Que os meridianos, aquela coisa, tem tudo isso. Tem muitos estudos que a gente vê que tem esses fios invisíveis, que são as conexões eletromagnéticas, elas estão conectando tudo. É isso. Eu acho que não vamos puxar muito, não. Vamos fechar. Era mais para um bate-papo. E o que é que você tem feito, Lívia, assim, diferente? Fala aí um pouquinho sobre a questão do trabalho como terapeuta. Vamos divulgar aqui um pouquinho para o grupo. Então, eu sou facilitadora de constelação familiar, tá? Sou terapeuta quantiônica, eu faço constelação na mesa quantiônica, tá? E com os bonecos também. Além disso, eu também sou facilitadora de Tamiana, né? A Tamiana é uma terapia energética vibracional trazida pelos pleiadianos aqui para o planeta Terra. Os pleiadianos são seres das Pleiades, eles são seres mais evoluídos que a gente,
muito mais evoluídos. Então, é usada tecnologia das Pleiades, que é uma tecnologia que não tem aqui no planeta Terra. Então, o que que é a tamiana? A gente utiliza de cristais de quartzo, que são moduladores de energia, amplificadores de energia. Utilizamos símbolos sagrados pleiadianos, tá? Que são símbolos de alta frequência vibracional, e é utilizado geometria sagrada. Então, é criado um vórtice de energia muito potente no entorno da pessoa, e pode ser feito online ou presencial, não tem diferença, porque a energia ela não tem tempo e espaço. Então, quando são ativados, são equilibrados os chakras, e cada chakra está ligada a órgãos nossos, e aumentada a frequência. Quando aumenta a frequência vibracional da pessoa, o nosso próprio corpo vai se curar, porque nós somos seres regenerativos. Então, quando eu subo minha frequência, o meu corpo vai se curar, entendeu? Não é a tamiana que cura, é o seu corpo, porque se eu estou numa baixa frequência, existe uma tabela, a escala das emoções, tá? Foi feita por um americano. A gente sabe que a vergonha ela é uma baixa frequência, então a maioria das pessoas estão vibrando na vergonha, no medo, na raiva, no ódio. Então são frequências muito baixas. Então o que que faz a tamiana? Ela aumenta a frequência vibracional. Então o que que são essas baixas? São as nossas desarmonias. Quando eu estou em desarmonia, que são os meus desequilíbrios, que quer dizer, quando eu estou no julgamento, da raiva, no ódio, tá? Então, eu desequilibro, aí os chakras, que são vórtices de energia, eles vibram de uma forma desconfigurada, e esses chakras estão ligados a órgãos, logo, consequentemente, vai atingir os meus órgãos, entendeu? Os meus órgãos, meu sistema, porque tudo está interligado. Então, é isso. Até amanhã, Ana, e é um trabalho incrível que os médiums fazem, e inclusive são frequenciados também a água, né? É frequenciada também durante a sessão. E é isso que eu tenho para falar, tá? Eu também sou reikiana, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu queria falar também só uma coisa que me veio aqui sobre a comunicação não violenta, que eu vi aqui que a comunicação, você se comunica de uma forma não violenta, é quando você se comunica com o coração e não com a emoção. Existe uma diferença entre se comunicar com a emoção e com o coração, porque quando eu me comunico com o coração, eu estou me conectada com o meu coração, eu estou me conectada com o divino, né? Com Deus. Quando eu não tô, eu tô vibrando na alegria, no amor, na gratidão, no perdão. Por isso que às vezes as pessoas não entendem assim, porque elas acham, por exemplo, elas frequentam lá os templos, né? Igreja católica, igreja evangélica. Estou dizendo, isso aí é tudo maravilhoso, você tem que buscar alguma maneira, mas que para a tua oração, para você voltar a ter a saúde, porque a saúde é inerente a todos nós somos seres saudáveis, nós somos tudo isso. Nós temos a nossa imagem verdadeira, ela é perfeita, nós somos harmoniosos, nós somos saudáveis, é tudo perfeito, só que em função daquilo que a gente cria com a nossa mente, com os nossos julgamentos, a gente vai desequilibrando, aí vai causando as doenças. Quando a gente tomar consciência que o perdão é tudo, o perdão é tudo, gente. Assim, é um trabalho. Não é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Também não é difícil nem impossível, entendeu? Então, assim, essa é a minha mensagem que eu deixo para você, é do trabalhar o perdão diariamente, entendeu? Tá sempre falando, eu amo, perdoo todas as pessoas, eu amo, perdoo todas as pessoas, entendeu? De ter isso como convicção na sua vida.
tá bom? Obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, Lu, tá? Foi maravilhoso mais um encontro. Muito obrigada mesmo, tá? Então, gente, pois é, isso tá aí a Lívia tem o contato dela no Instagram, Lívia Braga Terapeuta, não é isso, Lívia? Arroba. Aliás, vem aquele azinho na frente, é Lívia Braga Terapeuta. Né? Então, vocês podem encontrar ela, se quiser saber mais sobre a Tamiana, né? Sobre essas técnicas que ela trabalha. E quem sabe depois a gente faz uma live exclusiva só falando sobre isso. Mas é isso. E realmente a comunicação não violenta, né, que é o trabalho que o Márcio organizou, né, a metodologia que ele organizou, ele já fala inclusive da girafa, porque tem o maior coração, mas ele traz exatamente os ensinamentos do Cristo. Né? Se a gente for observar detalhadamente o que é a publicação, é uma forma diferente de falar exatamente sobre aquilo que está aqui, o Cristo, a mensagem do Cristo. Só que ele tenta pontuar de uma forma que, puxando a questão da comunicação, para ver se as pessoas, né, talvez dentro do entendimento de que da linguagem, a linguagem que o Cristo trouxe já está lá, então ele remodelou um pouco essa linguagem para que a gente pudesse ter outra forma de entendimento daquilo. E se a gente junta tudo, a gente vê que é realmente tudo que o Cristo pregou, né? E que é o único caminho, né? O caminho exatamente é esse, o caminho, esse encontro com essa conexão, ela vem através do coração, essa conexão vem através do perdão, essa conexão vem ao entendimento de que o outro é outro você, né? Que você tem que dar e receber, dar, não olhar também, né? Não ser aquela coisa que está dando só porque quer, sei lá, nem é aquela coisa, e o dar não é só o dar financeiro, como se diz, né? É o se doar para o outro, né? Ser amoroso com o outro, e olhar o outro e de forma amorosa, né? De dizer, poxa, você é um outro eu e faz muito sentido eu poder estar do teu lado, eu poder fazer algo por você, né? Nem que seja por pensamento e por desejar o melhor para o outro. Então, tem muito, muito, muito a ver com toda a doutrina do Cristo, né? É isso. Então, hoje a gente encerra. Gratidão, Lívia, pela participação. Sei que você estava trabalhando e aí a gente puxou um pouquinho, né? Teve que sair alguns momentos exatamente por causa do trabalho. Mas é isso. E vocês que estão assistindo, gratidão. Participem mais. Sempre que possível, se puder, dá uma clicada aqui, passe esse vídeo para outras pessoas, né? E nos ajude a crescer. Não é a questão de crescer, que a gente, a meta nesse momento é que a gente tenha 1.000 inscritos para que a gente possa fazer as lives ao vivo. E nesse momento a gente não está podendo, porque o YouTube tem algumas regras para poder aquelas lives que vocês veem maravilhosas ao vivo. Mas a gente está nessa meta e a gente chega lá e com certeza vai ser muita contribuição a gente poder estar ao vivo, porque a gente tem pessoas que estão passando ali, como se vai na rua, estão passando e vai dizer, o que é isso aqui? Deixa eu parar aqui para ver também. Então, é sobre isso, né? Sobre a gente poder expandir o conhecimento, né? E o conhecimento, eu sempre digo, conhecimento é poder, e poder de forma maravilhosa, não para coisas que não sejam do bem, né? A gente usar o poder para contribuir para melhorar a vida dos outros e que essas pessoas cresçam e expandam suas mentes, né? Porque é muito importante. Nesse momento, o próprio Hélio Couto tem falado, né, da questão, ele voltou, tinha passado um tempo afastado, voltou, né, está com vídeos novos, e ele vem também falando sobre conhecimento, né? As pessoas precisam se reconectar com o conhecimento, né? Para poder expandir suas mentes. Porque senão, como ele diz, eu vou falar, 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 e ninguém, eu vou falar da fenda e ninguém vai entender nunca. Vou ficar sempre falando a mesma coisa, as pessoas não vão entender. Então, porque precisa realmente sair da parede, das sombras, e vir para o claro. Então, é isso, gente. Como sempre,
a gente termina expandindo e falando um pouquinho mais, mas gratidão. Uma noite maravilhosa para todo mundo, um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, dependendo do horário que você está assistindo. E uma semana incrível, né? Cada um com seus momentos, com suas vidas, e que seja emitido muita luz a cada um, a cada pessoa que estiver passando aqui no canal. Gratidão. Obrigada, Lívia. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que está assistindo nesse momento. Gratidão.